Você achou? João capítulo 1, versículo 35. Vamos ler então. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e os dois dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram e disse: E seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhe disse: Vinde e vede. E foram, e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era quase a hora 10ª. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que João o havia seguido. Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse: Achamos o Messias, que é traduzido é o Cristo. Feche seus olhos. Pai, essa é uma expressão, Senhor, que João está contando nesse livro. André diz a Pedro: achamos a Cristo, o Messias, Pai. Que essa noite, Pai, possamos também compreender onde está Cristo, e que Ele possa penetrar em seu coração e em sua vida, Senhor. Manifeste-te, Senhor, diante da Tua congregação, e que possamos ter um bom tempo diante, através do poder da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Alguns irmãos não puderam estar aqui, suas necessidades, né? Mas que Deus abençoe também os nossos irmãos que não puderam estar aqui. Logo, vendo esse relato, se deparamos com alguma situação, né? Que tempo estamos vivendo, que horas estamos vivendo e como estamos vivendo esse tempo. Deus é presente? Deus sempre foi presente. Você não pode ter Deus no passado ou para o futuro. Ele é presente, Ele é eterno, Ele está aqui, agora. O que você precisa, Ele está aqui para poder passar a você. Muito temos dificuldade com isso. Queremos um Deus, mas tem vezes não percebemos que Ele está aqui. Por quê? Porque o irmão Brana prega uma mensagem dizendo assim: convencidos, então preocupados. E eu fico pensando se estamos convencidos com a mensagem que está sendo pregada nesse tempo, se estamos convencidos que precisamos do Espírito Santo. Porque se você está convencido disso, então gera uma preocupação. E essa preocupação tem que ser muito forte ao seu coração. Porque nos últimos dias, a própria Escritura diz, isso é uma revelação, isso está dentro da Escritura, para dizer assim: nos últimos dias, por falta de amor, por tantos problemas que acontecem, o amor de muitos esfriaria. E ele dá um relato do amor de muitos. Ele não está falando que o amor da noiva de Cristo vai se esvair, não. Ele está falando de muitos. E esse é um cuidado que nós devemos sentir em nossa vida. Como é que você está em relação a Cristo? Como é que você está em relação em sua vida, em sua direção? O que você sente quando Cristo está em você? O irmão Brana também tem uma expressão que ele fala, que ele fica preocupado. Quando ele fala essa mensagem, ele está sentindo que falta alguma coisa, há algum problema em algum lugar. Ele mesmo se relata, diz assim: há algum problema em algum lugar, eu prego há 30 anos no púlpito e eu não sei, há algum problema. Ele mesmo se expressa desse jeito. E no versículo 61, ele diz assim: você sabe em que creio?
Eu creio que o povo não está convencido que Jesus virá em breve. Olha o que ele está dizendo. Eu creio que o povo não está convencido que Jesus virá em breve, porque se você estava convencido que Jesus vai vir em breve, será que as nossas ações mudariam alguma coisa? Eu não creio que eles estão convencidos que eles estão vindo nesta era. Eu creio que é a razão pela qual eles não estão preocupados, porque não estão totalmente convencidos. Isto é certo. Eles não estão convencidos de que Ele está com eles. Se estivesse, eles voltariam para a palavra. Olha o que o irmão Branco está falando, preste bem atenção. Eles voltariam à palavra. Ele não está dizendo assim, eles voltariam à denominação, eles voltariam à igreja. Não, eles voltariam à palavra. Irmãos, o poder do evangelho é poderoso. A palavra de Deus é o que te muda, não é a estrutura. Eu gosto de colocar isso frisado para você entender. Você pode ter um encontro com Deus no seu quarto, em qualquer lugar, ou até pescando, não é verdade? Até pescando é verdade, porque Cristo se deparou com Pedro, Tiago e João, aonde? Na praia, na rede de pesca. Então eu quero que você entenda, não é só esse local. Talvez você venha nesse local para conhecer a palavra de Deus, mas Deus pode tratar com você lá fora. E ele diz então que eles voltariam para a palavra, correto? Então quando você diz que volta para a palavra, então você tem que ter uma referência. Então você começou a compreender, começou a entender a palavra, e você quer fazer as coisas como ela é. Eu levo da minha experiência, quando Deus falou ao meu coração, eu queria fazer tudo que estava dentro da Bíblia, mesmo não compreendendo tudo que estava dentro da Bíblia. Mas se alguém dissesse assim, é dessa maneira, irmão Arantes, eu dizia, amém, está escrito, amém. Eu queria fazer, porque eu queria fazer tudo para adorar a Deus. Mas eu não conheci dentro de uma igreja. Deus trabalhou comigo lá fora. E agora eu não sabia nada, porque eu não conhecia o que era isso. E tudo foi novidade para mim. No parágrafo 71, o irmão Brana fala assim, ó, quando João estava tão preocupado que ele sabia que o Messias estava vindo, o que ele está falando aqui é de João Batista. João Batista começou a ficar preocupado. Mas como? João Batista era um jovem. Ele tinha, quando saiu da casa dos pais, ele tinha entre 7 e 9 anos. Ele foi para o deserto. Essa é a inspiração do Espírito Santo. O pai dele era um sacerdote. Talvez um dia, se ele ficasse na casa do pai, ele seria um sacerdote. Mas Deus falou, saia, vai. E o jovem foi. E viveu no deserto sua vida. Mas você percebe uma coisa, ele diz assim, ó, ele sabia que o Messias está vindo em sua era. João Batista sabia disto. Então, ele sabia que o Messias viria. E era que ele vivia. Mas quando ele saiu do deserto, ele nunca começou uma escola, ele nunca começou uma universidade, ele nunca começou nenhuma organização, porque ele estava convencido que o Messias viria em seu tempo. Seus frutos, sua mensagem, sua ação, deu testemunho disso, e nós cremos que ele está vindo nesta era. Daí o irmão Brano aponta assim, e nós cremos que Jesus está vindo nessa era. E o que ele disse antes, ele deu frutos. Quando João Batista estava preocupado, quando ele conseguiu ver a mensagem, ele vem para pregar. Você acha que não? Escute bem. Você está com a sua Bíblia? Abre Mateus, no capítulo 3, versículo 1, você vai perceber uma narrativa aqui. Eu quero que você acompanhe a narrativa, porque a narrativa da Escritura mostra uma preocupação e uma mensagem poderosa para aquele tempo. E aquela mensagem, o que era? Arrependimento. Você diz, irmão Arantes, eu não tenho nada que me arrepender. Será? Você deve parar para pensar. Eu já sou um cristão, sou batizado, não tem nada. Será? Escute bem.
você vai se deparar com uma situação aqui interessante. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependa-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aqui eu quero dar uma paradinha para você entender. Aqui não é o batismo d'água. Aqui é um batismo de arrependimento. Daí ele batizava na água. Ainda não tinha chegado Cristo. Cristo estava ali, mas ainda ele não tinha feito o sacrifício para você receber o nome de Cristo. Você entende isso? Ali ele só fazia um batismo de arrependimento, sem invocar o nome do Senhor Jesus Cristo nesse batismo. Ele estava fazendo um batismo, a pessoa estava se arrependendo, ela se arrependia dos seus pecados, ele batizava. Esse era o procedimento que ele recebeu. Ele estava alinhando as coisas, ele estava planando o caminho para Jesus Cristo chegar. Ele estava dando uma determinação ao povo, ele estava pregando sobre arrependimento, dizendo: você precisa, eu preciso me arrepender, todos nós precisamos disso. Você diz assim: como isso? E João Batista está falando sobre isso, porque este é o anúncio pelo profeta Isaías. Olhe bem, profeta Isaías está falando de uma situação que está acontecendo naquele momento, que disse: a voz que clama no deserto preparará o caminho do Senhor e endireitará as suas veredas. Irmão, você vê que a profecia, Isaías fala uma coisa que agora está acontecendo. João Batista, ele se reconhece na profecia. Agora eu vou fazer uma pergunta para você: você se reconhece na mensagem, na Bíblia? Esse é o ponto essa noite. Grave o que estou falando. Você se reconhece algum personagem dentro da Bíblia? Você nunca se reconheceu? É hora de pensar sobre isso, irmãos, porque eu quero depois entrar na noiva de Cristo. E eu quero que você entenda que você deve se reconhecer. João Batista, ele está no deserto, mas com certeza ele leu Isaías, o profeta, porque quando ele vem clamando, é uma inspiração do Espírito Santo, e ele sabe quem ele é. Um profeta sabe quem ele é. E aqui está a narrativa, é a voz que clama no deserto. Então esse homem teria que vir do deserto. Você percebeu aqui? E agora ele está dando uma narrativa, Mateus, para você entender. Ele diz assim, ó: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este é João. Tinha os seus vestidos de pelo de camelo e um cinto de couro em torno do seu lombo. Alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente a Jordão. Então todos que estavam ali próximos, aquelas cidades perto, estavam vindo em direção a João. Eles criam que João era um profeta. Olhe bem o que está acontecendo aqui. Eles tinham certeza que ele é. Eles estão vindo porque a voz estava clamando no deserto. Não foi a internet que falou isso para aquele povo, foi o poder do Espírito Santo, que foi boca a boca, foi falado um para o outro. Ó, tem um pregador, tem um homem de Deus pregando lá no deserto. Você entendeu? Hoje temos muita facilidade, né? Aquele homem comia gafanhoto e mel silvestre. Talvez ele seria bem magrinho, né? Com certeza. Escute bem o que eu vou dizer. E era por ele batizado no Rio Jordão e confessando os seus pecados. Você percebeu aqui? E era por ele, João Batista, o batizava no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus, preste bem atenção aqui. Aqui existe uma linguagem importante para a gente caminhar. Ele está dizendo, ele começou a ver muitos fariseus, muitos saduceus. O que ele quer dizer? Que ele está vendo pessoas que são da igreja daquela era, que era em grande número. Maria, Marta, foi também uma
dessas igrejas. Eu quero que você entenda, porque eu estou reportando lá para frente, mas quero que você entenda. Um dia que ela conheceu Cristo, ela saiu do sistema. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você conheceu Cristo para sair do sistema, ou você ainda está no mesmo sistema que não vai te levar à salvação? O que João está dando aqui é uma repreensão. Preste bem atenção. A repreensão está bem clara aqui. Se você prestar bem atenção, ele vai dizer assim, ó: então ia com eles da Judéia, toda a província, de Gergênese e do Jordão, e era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos fariseus, quem? João Batista, vendo eles muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Você vê o que ele está falando ali? Ele está aplicando uma raça de víboras. Quem é que ensinou vocês a fugir da ira de Deus? Porque o sistema afastava as pessoas de Deus, e eles estavam vindo. Que negócio é esse que está acontecendo aqui? João Batista está pensando. Agora ele vai dar uma referência. Sabe por quê? Os fariseus, eles diziam assim, batiam no peito e diziam assim, meu pai é Abraão, meu avô, meu bisavô veio de uma linhagem pura, eu sou da linhagem pura, eu sou perfeito, sirvo a Deus. Olha só o que está acontecendo aqui. Talvez você nasceu na igreja, talvez você sirva a Deus, você se acha muito. Tome cuidado com isso. É o que ele está referindo, porque quando ele vai dizer assim, ó, ele diz assim, ó, que ele fala, raça de vida, quem vos ensinou a fugir da ira futura, ele diz assim, produzir, pois, olha o que ele está falando agora, produzir frutos dignos de arrependimento. Só porque você está na igreja, você produza frutos de arrependimento, que você reconheça a palavra de Deus. Não deixe e abandone, não jogue para lá, só porque você diz assim, eu estou na igreja, eu sou do tabernáculo, eu conheço o irmão Brana, eu vi o irmão Brana fazer isso, eu creio no irmão Brana. Isso não te salva. O que te salva é se arrepender. Você está entendendo? Olha o que está acontecendo aqui. Ele vai dizer assim, produza frutos dignos de arrependimento, e não presumais. Essa palavra é muito importante você entender. Não presumais de vós mesmo, dizendo, tenho o pai Abraão. Você está entendendo? É como dizer assim, vou mostrar um quadro para você, sou da mensagem, sou do tabernáculo, sou do irmão Brana. É duro? É duro. Porque se você está presumindo uma coisa que está querendo te salvar, e não é isso que te salva, meu irmão. O preço já foi pago, o sangue já foi derramado, Deus derramou isso. É apenas reconhecer isso por fé. É totalmente diferente. E olha aqui, e ele vai, por isso que ele diz, não presumais de vós mesmos, dizendo, tenho por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Agora João, na inspiração, ele aplicou uma coisa. Você diz que são filhos de Deus, você diz que são isso, vocês estão tomando essa posição, mas vocês não querem se arrepender, você não reconhece suas fraquezas, você não deposita isso em Cristo. Deus pode levantar outro, Deus pode chamar outro, Deus pode buscar em outro lugar outro. E eu acho que Deus está fazendo isso nesse tempo do fim. Quando não damos valor a quem é devido ser, Deus vai em direção e chama outro. Existe uma parábola que diz assim, um grande homem faz uma festa, convida os seus amigos, e os seus amigos dizem assim, não, me escuso, eu tenho que cuidar de alguma junta de boi que eu comprei agora, eu tenho um casamento tal, eu tenho isso, eles vão escusando. O dono da boda fala assim, vai pela estrada, force eles entrar, vai por aqui, chame, ainda tem espaço, Senhor, busquem mais, pelos lavados, pelos lugares difíceis, tragam, porque aqueles nunca virão a minha festa, a minha ceia.
Você está entendendo? Muitos estão dentro, mas vão perder. Por isso que eu estou falando para você, você é um cristão, seja grato. Ame a Deus. E ele vai levar um pouquinho para frente para nós entender. E também agora está posto, olha bem que ele vai dizer, agora também está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançado no fogo. Irmão, você percebeu que o primeiro padrão é arrependimento. A partir da hora que você se arrepender, você vai estar agora numa mudança. E agora essa mudança tem que produzir o quê? Bons frutos. Como é que eu reconheço? É pelos frutos. Você percebeu? Quando uma pessoa se arrepende e Deus começa a trabalhar no seu coração, o próprio Deus está trabalhando ali para você produzir o quê? Bons frutos. E aqui ele está dizendo, se não produzir bons frutos, será o quê? Cortado. Ele está dando uma referência lá para frente. E eu, em verdade, vos batizo com água. Olha outra profundidade que está aqui. Eu lhe batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja alpargas não sou digno de levar. Ele vos batizará, grave bem, pelo Espírito Santo. Ali tem um mesinho e fala assim, com fogo. Você percebeu isso? Você vai dizer, que batismo é esse? Olha o que João Batista está falando. Eu estou batizando em águas para o arrependimento, mas chegará um que eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. Ele batizará você com o Espírito Santo e com fogo. Daí qual referência você acha na Bíblia? Que tipo de coisa é essa? Você percebeu que não é um batismo em água? Você talvez já foi batizado em água. Você reconheceu que o Espírito Santo estava trabalhando no seu coração. Há um trabalho ali no seu coração e você sente que é o Espírito Santo. Você reconhece isso, você vem e se batiza, porque você diz à igreja, o Espírito Santo está trabalhando na minha vida, mas isso é só o começo. Você está andando num caminho e agora você tem que ir mais para frente. Depois você é santificado, você recebe a santificação de Deus, você sabe o que é santificação, e depois que você vai mais um pouquinho para frente, e agora o Espírito Santo te batiza. Você está batizado com o Espírito Santo? Vou dizer uma coisa, você vai para o fogo agora. Como isso, irmão Orante? Então eu vou mostrar para você. Você conheceu Jesus Cristo? Quando ele se depara com João Batista, olhe bem, ele está aqui. Ele se depara com João Batista e diz assim, não sou digno de fazer isso, batizar Jesus, porque Jesus não tinha pecado. Como é que eu vou batizar um homem que não tem pecado? Jesus diz assim, cumpra-se a Escritura, cumpra-se toda a justiça, porque ali era um cordeiro perfeito. O que está acontecendo ali é só lavar o cordeiro. Se você for para o Velho Testamento, você vai perceber, o cordeiro era vigiado 14 dias, depois de 14 dias ele era lavado, aí é o simbolismo de Jesus Cristo sendo lavado, e depois ele era sacrificado. Olha o que está acontecendo, Jesus está sendo lavado, e naquele momento, o Espírito Santo, em uma forma corporal, como uma pomba, está ali e vem a Cristo. O que o Espírito Santo faz com Cristo? Leva ele para a prova de fogo. Aonde? No deserto, 40 dias jejuando, prova de fogo. Quando você recebe o Espírito Santo, você vai para uma prova de fogo. Você passou essa prova? Muitos não passam, ou passam. Você já pensou nisso? Eu já vou dizer uma coisa para você. Você tem o Espírito Santo, você passa a prova e vence. Porque Deus não erra em colocar o seu Espírito Santo nas pessoas. Se Ele colocou em você, é porque você vai vencer a prova de fogo. Você entende isso? Quando nós não vencemos algumas batalhas em nossa vida, é porque ainda estamos num processo. Podemos estar na justificação,
podemos estar na santificação, mas ainda não entrou o Espírito Santo para você fazer esta prova. Jesus fez essa prova, todos nós vamos passar. E eu vou explicar uma coisa para você, talvez isso ajude você a entender o que eu quero dizer. Nós somos testados para ver se realmente amamos a Deus, mais do que todas as coisas. Você tem coisa que ama? Agora Deus tem que estar sobre todas as coisas. Esse é muito difícil nessa era. Sabe por quê? Essa era é a era mais abastada que nós temos. É isso. Eu estou passando uma dificuldade, mas irmãos, é a era com mais condição que todos os outros nossos irmãos no passado. Não só natural, como espiritual. Você entende o que eu quero falar? Natural, porque não houve tão tempo que temos tanto. Eu posso dar até uma posição, tem vezes que a gente usou tanta coisa, que se fosse no tempo do meu bisavô, ele viveria 10 vidas com aquilo que eu gastei aqui. Você entende o que eu estou falando? Que você gastou, se você fosse dar para os teus avós, eles viveriam 10 vidas daquilo que você arrecadou. É verdade isso. Por isso que quando você lê a Bíblia, você tem que entender alguns pontos. Você lembra da viúva? Por que Deus manda Elias? Por que Deus manda Elias lá para abençoar ela, para ela produzir ali azeite e trigo? Porque ela não podia trabalhar nos campos, era uma viúva, o filhinho era pequeno, como ia fazer? Ela ia morrer de fome. Não existe instituição, não existe ali um órgão, um governo que pagava para você ficar em casa. Isso não existe lá naquela época. Ou você trabalha, ou os seus filhos ajudavam a sua mãe. César era duro. Hoje o César ficou mais tranquilo. Hoje você trabalha 30 anos, 35 anos, ele te aposenta e dá-te um salário. Mas lá no passado, você ganhar um salário? Nem um centavo. Você está entendendo o que é essa era? Agora eu vou dizer uma coisa, essa era também em relação à palavra é a maior era que tem. Todos os homens de Deus querem viver nessa era. Mas por que, irmã Ana? Porque essa era é o coroamento. Então faça-se digno desse coroamento. É isso que eu quero que você entenda. Faça-se digno de ser um cristão para passar por esse coroamento. Eu vejo um filme que eu esqueci o nome, ele diz... É o resgate do soldado Ryan, né? Quando aquele soldado estava lá, que era um que estava levando para frente, salvava ele, ele diz assim: seja digno, viva uma vida digna. E quando ele está numa situação, ele fala assim: eu vivi essa vida digna. Ele estava tentando ver se ele viveu aquilo, porque ele foi impactado lá. Eu quero que você entenda. Você que é um cristão, você está vivendo essa vida digna? Olha aqui, vamos um pouquinho mais para frente. Isso é bom. Mas daqui tem outra parte interessante que eu quero também ler com vocês, que eu ia ler lá em Itajaí e não li, então eu quero levar vocês a esse entendimento. Ele fala assim, ó: diga, estou convencido, não importa o que venha diante de mim, Ele suprirá isso. Não importa se venha diante de mim, estou convencido de que Ele cuidará de mim. Ele disse que Ele faria isto. Quem disse que cuidará de ti? Deus. Ele disse que cuidaria de ti. Eu estarei convosco e mesmo em vós até a consumação dos séculos. Então Ele está dizendo que está com você. Ele cuida de você. Você diz assim: irmão, será que é? Parece que eu que cuido. Não. Quantas coisas que a gente passa que somos protegidos, irmão, e você nem sabe disso. E olha aqui: não andeis
Daí ele usa uma expressão: não andeis ansioso pelo amanhã, ele cuida de si, de ti. E isto é certo, pense apenas no hoje. Por que que ele dá essa referência? E por que que a Escritura diz: viva o hoje, o amanhã não te pertence? Você já entendeu isso? Sabe por que isso? Preste bem atenção, irmão. Se eu vivo o amanhã, que ainda nem chegou, que problema eu tenho? Ansiedade. Qual é o mal da era? Ser ansioso. Nunca teve tanta gente ansiosa, nunca teve tanta gente com problemas. Por quê? Ela está vivendo lá na frente, e o lá na frente nunca chegou. Por isso que a palavra diz assim, ó: viva hoje. Se você vive lá para frente, você não vive o hoje. Muitos irmãos já ouviram falar isso. Tem vezes que eu vou visitar, eu falo assim: eu vivo hoje. Para mim, se acabar agora, eu estou tranquilo. Quando eu estou sentado na casa de algum irmão conversando, eu falo: estou vivendo aqui. Para mim, se acabar, eu vivo o máximo ali. Se eu estou em casa com a minha esposa, estou vivendo aquele momento. Você percebeu? Porque eu não estou preocupado com o que vai acontecer para frente. Isso não me importa, porque eu não controlo o amanhã. Quem controla o amanhã é Deus. Então eu tenho que viver aquele momento. Todo aquele momento, quando eu vivo com aquela energia, com aquela disposição, com aquela felicidade, com aquela alegria, será um bom tempo naquele momento. O problema é que a gente fica ansioso com a coisa que está vindo, que talvez nem seja muito boa para você, mas você está achando que é bom, e de repente quando chega é um problemão. Você entende? Daí você não vive agora, está vivendo para frente. E o que Deus é para você? Deus é presente em sua vida. Quantos estão vivendo? Você vive mesmo? Você para. Tem vezes que eu gosto de usar isso na igreja para você dizer: você parou para ver amanhecer? Você parou para ver o pôr do sol? Você parou para ver uma flor? São coisas tão pequenas, né? Todo dia acontece, né? Não dá valor. Você parou para ver uma formiga? É muito pequenininho. Deus está na natureza. Deus está na criação que Ele criou. O problema é como você inspira isso em seu coração. Olha aqui. Vamos embora um pouquinho só mais. Deus vestiu de tal forma o campo, sendo que a erva do campo hoje existe e amanhã já não existe mais. Ele pensou o suficiente que nem mesmo o pardal poderia cair na rua sem que ele estivesse ciente disto. Quantos mais sabe ele sobre nossa necessidade? Você acha que Deus não sabe sobre nossa necessidade? Será que Ele não sabe o que está acontecendo com você? Esse é um ponto, irmão, que eu quero que você possa se deparar com isso, porque eu quero ler com vocês aqui a Escritura. Você está acompanhando? Você quer abrir a Bíblia? Hebreus 11. Eu quero mostrar uma coisa que está condicionada com a questão da fé. E quando você se depara com fé, você se depara com uma palavra chamada revelação. Claro que nós toda a vida, quando falamos sobre fé, falamos assim: fé é revelação. Mas como é isso? Você entende isso? Fé é uma coisa que quando entra no seu coração, que ninguém pode tirar de você. E você não pode até mesmo, tem vezes, explicar isso. Muitas vezes aconteceu coisas na minha vida que eu não podia explicar, mas eu tinha certeza que ia chegar lá. Mas como eu vou explicar isso? Isso é fé. Deus colocou em meu coração e eu tinha certeza que seria isso. E Ele faz isso com você também. Escute bem aqui. Ele fala assim, lá no capítulo 11 de Hebreus, ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova da coisa que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Agora você presta atenção: os antigos alcançaram testemunho. Pelo quê? Pela fé que eles receberam, pela revelação que eles entenderam. Ele diz assim, pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado. Você crê nisso? Ô congregação, você crê nisso? Amém? É para dizer amém mesmo, amém. Você crê nisso? Foi criado pelo poder da palavra. Deus teve que ter fé na sua própria palavra.
É a mesma coisa quando eu falo assim, ó, irmão, amanhã eu vou estar na tua casa. Você entendeu? Fé é isso. Irmão, amanhã eu vou estar na tua casa. Você toma com fé. E amanhã eu estou batendo na tua porta. Deus tomou a palavra dele e fez isso. Agora a ciência diz que foi um Big Bang, foi uma explosão, foi uma coisa cósmica. Tudo bem. Eu posso até entender isso, mas foi o poder da palavra. Escute aqui, e ele vai dizer assim, ó. E pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dado Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Sabe por que está acontecendo isso, irmão? Ainda que Abel morreu, ele foi um justo, por isso que a mensagem dele é falada. Ele é o exemplo da revelação. Ele tomou um cordeiro e fez um sacrifício a Deus, porque ele sabia que era o sangue que entrou na raça humana, e esse sangue perverteu todos nós. Você está entendendo? E agora Abel, por pura revelação, que veio do alto, não é dele, mas veio do alto, ele faz o sacrifício. Você percebe como a gente faz sacrifício? De repente tu olha para aquele homem e diz assim, esse homem está louco. Você olharia hoje hoje, se você olhasse para Abraão, você chamaria, sabe quem? Você chamaria a polícia. Você não chamaria a polícia? Abraão num prédio, amarrando seu filho para um sacrifício. Você não chamaria a polícia? Chamaria. Tenho certeza disso. Eu chamaria. Você está entendendo? Mas diz as Escrituras que Abraão tinha tanta fé, que tinha tanta revelação, que ele saberia que se ele matasse o seu filho, Deus tinha poder de ressuscitá-lo. Daí você diz, irmão, o próprio Deus manda Cristo, leva ele para o Calvário, ele morre no Calvário, e o próprio Deus ressuscita o seu filho. Você está percebendo aqui? Abraão estava fazendo uma ação. Lá em Abraão houve uma situação. Foi dado um cordeiro no seu lugar do seu filho. Essa é a mesma coisa que acontece com nós. Nós deveríamos morrer. Foi dado um cordeiro chamado Jesus Cristo, para nós termos liberdade hoje. E ele vai levar aqui para você entender. Ele fala assim, ó, pela fé, olhe só essas escrituras, irmão. Você pode olhar que ela responde a ideia, ela responde a mesma fórmula. Ela mesmo, quando ela fala uma coisa, ela gera uma pergunta, e depois ela mesmo responde automaticamente. Veja o que ela está dizendo. Pela fé, Enoque, trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradava a Deus. Daí você pode ver, por que Enoque foi trasladado? Você faz essa pergunta para você mesmo. Daí ele vai dizer assim, ó, porque ele agradou a Deus. Você percebeu? Por que Enoque foi? Porque ele agradou a Deus. Agora nós, que estamos vivendo na era de ouro, o que temos que fazer? Agradar a Deus. E aí, o que aconteceu? Ora, daí ele vai dizer aqui, ó, quem está relatando isso aqui tudo é Paulo, aos Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, vírgula. Você crê que Deus existe? Crê que Deus existe? Está agarrado isso no seu coração? Agora ele vai dizer uma coisa para você importante. Ele fala assim, ó, e que é galardoador dos que o buscam. O que é galardão? Bênção. Ele derrama bênção a você. Você está procurando? Ele está aqui para derramar bênção em você. E ele vai mais um pouquinho. Eu quero ler esse versículo para você ter guardado em seu coração.
Olha, ele vai dizer assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu. Aqui existe uma situação. Por que Enoque temeu? Ele vai dizer: e para salvar a salvação da sua família. Você está percebendo uma coisa? Ele teme. Ele está querendo salvar sua família. E olha aqui: preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Irmãos, se tem uma coisa que Deus ama, é a família. Olha, quando a família está sendo rompida, eu já vou dizer para você, Deus não está no assunto. Satanás, ele injeta um veneno em sua mente. Ele começa a colocar dúvida em seu coração através da sua mente. Repreenda esse espírito. Você entendeu? Uma família, ela tem que estar unida. Deus ama a família. Tantos você perceba como Ele ama a família. Ele mandou o Filho unigênito para nos salvar. Nós somos parte dessa família que estava perdida, que não podia voltar. Daí você quando começa a entender essa história toda, você começa a entender como é o nosso Deus. Você vai abandonar o seu filho? Você vai abandonar a sua filha? Ainda não há amor no seu coração, então. Eu posso dizer para você: nunca abandone. Da mesma situação como for, nunca abandone. Não importa que situação que ele esteja, se ele está afundado, nunca abandone. Você pensa que como é que fomos nós? Nós estávamos no lamaçal. O irmão Brana chega a dizer: estávamos afundados no lamaçal. Teve que descer uma corrente, como fosse lá, e pegar você e tirar daquele lamaçal todo. Olha, isso não é fácil dizer, mas essa é uma jornada que a gente passa. Somos provados. Por isso que eu falei para você: você recebeu o Espírito Santo, vai ser provado. Você entende o que eu quero dizer agora, né? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Essa parte eu acho muito incrível disso, né? Ele sai de uma coisa que ele tinha, mas Deus chama ele. Ele tinha lá, tinha seu terreno, tinha tal coisa, tinha ali, estava vivendo perto da sua família, estava lá, tudo ali envolvido ali. Mas Deus chama: vem. Ele ouve a voz, ele não duvida disso, e ele vai. Mesma coisa, eu posso dizer assim: você, eu acho que aconteceu isso. Eu estou vivendo a minha vida, estou ali, vivendo ali, estou bem tranquilo, tinha um bom serviço, tudo isso envolvia toda a coisa, e de repente, chega um dia, Deus fala assim: ó, vem, deixar tudo. Você está entendendo? Abandonar tudo. Vem. Preste atenção nisso. No sábado passado eu falei, né? Como é que os elefantes sabiam que eles tinham que subir os montes, porque senão aquelas ondas, né, iam tomar conta daquela ilha, ia destruir tudo, mas eles sabiam. Quem falou isso para eles? Então a gente vê como o homem se separou de Deus. Porque se você está conectado com Deus, irmão, você sabe a hora, o momento que está acontecendo. Você sabe o tempo que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo no ar. Você sente isso. E Deus está dando uma advertência: entre em Cristo. Entre em Cristo. Ele vai levar mais um pouquinho aqui para a gente entender. Ele diz assim, ó: pela fé habitou na terra da promessa em terra alheia, morando em cabanas, como Isaac e Jacó, herdeiro, como ele da mesma promessa, porque esperava uma cidade que tinha fundamento, da qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, e já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que olhou e tinha prometido. Você vê algum erro aqui? Você já percebeu que aqui, quando está contando a história, quando está se aplicando aqui, ele vê a manifestação da fé das pessoas? E você percebeu que lá no passado, você escutou o irmão Brana muitas vezes falar: olha, Sara duvidou em seu coração, mas daqui no herói da fé,
você não vê fraqueza e falha, porque Deus está vendo dentro do seu coração. Ele está ali dizendo: eles fizeram isso. Ah, mas não teve fraqueza, irmão? Não. Teve, mas aqui ele está colocando o que Deus estava fazendo com aquelas pessoas. Olha aqui, todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo de longe e crendo-as, abraçando-os, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Por quê? Os que diz, ou que isso diz claramente, mostra que buscam uma pátria. Por que ele diz assim, ó, eles morreram? Irmãos, toda a história que está sendo contada aqui ainda não chegou Cristo. Toda essa história que está aqui no hebreu, que Paulo está determinando a contar essa história para você, ainda não tinha chegado Cristo. Como é que está aí? Tudo certo? Você sabe quem é Cristo? Ou você só sabe como uma história, como fosse assim, ó, você sabe quem é Papai Noel? Preste bem atenção que eu quero falar para você. As crianças pequenas, falou no Papai Noel, vai dizer assim, é um velho, barbudo, roupa, tal, isso, não é isso que eles vão falar? Eles não sabem mais nada. Mas um dia, se eles crescerem um pouquinho, eles vão saber da história, por que esse homem se foi tornado Papai Noel. Eles vão entender porque foi tal, um alemão, tal, assim, eles vão ver toda a história que aconteceu, ele era um homem bom, dava presente, tal. Então, colocaram esse homem nessa situação. O que eu estou querendo dizer, que é a mesma coisa. Talvez você só conheça Cristo porque alguém falou. Meu pai falou, um amigo falou, meu irmão falou, minha mãe falou, mas não é para ser assim. Você tem que ter Cristo como experiência viva. Não adianta eu dizer, meu esposo tem Cristo, e você tem? Você está entendendo? Ou ao contrário, a minha esposa diz, eu sei que ela tem Cristo. Eu digo, e eu tenho? Se você tem Cristo, é a maior usina de revelação. Irmãos, o tempo que estou vivendo, eu vou falar porque eu falei também para um irmão que estava conversando na internet, o nosso irmão Vinícius, que ele mora no Amazonas. Ele é do Rio Grande do Sul, mas está na Amazônia por enquanto. A gente estava conversando em relação a isso. Se você tem Cristo, você tem a maior usina de revelação da sua vida. Esse é o tempo. Eu não troco esse tempo. Olha o que eu vou falar para você. Você que é mais antigo e que conheceu tudo isso que eu estou falando. Eu não troco pelaqueles tempos que foi muito bom. Lá, reuniões que a gente tiver, que a igreja era enorme. Tivemos bênçãos lá no acampamento Batista. Tivemos bênçãos lá em Criciúma. Se acampava, fazia tudo isso. Mas ainda a gente era menino, não conhecendo nada da palavra, do poder da palavra. Hoje é uma pura revelação. Se você penetrar em Cristo, você vai ver, meu Deus do céu, não troco isso nunca. Claro que foi bom, mas eu faço a pergunta, você não está crescendo? Você não está ouvindo a mensagem? Você não está entendendo a melhor coisa? Por que isso, irmão? Aquele foi um tempo, igual o ministério do irmão Brana. Foi um determinado tempo, ele usou a cura para atrair quem? Os eleitos. Igual o ministério de Jesus Cristo, ele trouxe a cura para trazer os eleitos. Ele manifestou a questão do pão, mostra tudo aquilo para trazer os eleitos. Mas os eleitos não são tudo aquilo. É isso que eu quero que você... O eleito não é aquele grupo todo. Só foi para atrair o eleito. O eleito começa a escutar. Tem um homem fazendo isso. Está acontecendo isso. E ele vai lá. E Deus poderosamente usa a palavra de Deus para tocar no seu coração. Você foi tocado no seu coração por uma mensagem que é de Deus. Você entende o que eu quero dizer? Não é de um homem. O problema hoje que eles estão discutindo dentro da internet é o homem Brana. E isso é um problema sério. Porque o homem Brana é cheio de fraqueza. Igual o irmão Arantes aqui, cheio de fraqueza. Se você for... Tem vezes que eu quero fazer o bem e não faço. Então é esses os pontos que eu quero dizer. A gente aqui, a minha convicção está dentro do que foi falado, irmão. Esse homem não poderia falar o que está aqui,
se não tivesse o Espírito Santo em sua vida manifestado como um dom de profecia, de profeta. É isso que eu quero que você entenda, igreja. Porque você vai escutar tantas coisas mal em relação ao irmão Brana, tantas coisas mal em tantas outras coisas. Você vai ficar assim, mas será que é verdade? Tome cuidado com isso, meu irmão. Eu posso dizer para ti, essa mensagem é real e ela veio de Deus. Se você quiser falar comigo lá no escritório, eu posso mostrar isso para você claramente. O que eu estou vendo hoje é uma debandada de pessoas que estavam dentro da igreja e que disseram assim, agora eu não creio mais no irmão Brana, isso é uma mentira, aquilo ali, isso é uma debandada. E está aumentando no Brasil, já estava acontecendo lá fora, mas agora entrou com toda a força, e eles falam que isso não foi verdade, aquilo não foi verdade, aquilo não foi verdade. Agora, eu fico pensando, será que Deus nunca foi real na vida deles? Eles nunca tiveram uma experiência quando estava aqui? Eles nunca ouviram a mensagem e não se tocaram? Será que o Espírito Santo nunca bateu na vida deles? Eles devem fazer essa pergunta para eles. Porque eu falo isso porque se há algum consolo, irmão, olha o que Paulo falou, há um consolo em nosso coração. Ele está falando de Cristo. Se há algum consolo que tocou em sua vida, o poder do Espírito Santo tocou, você não sentiu aí? Olha, por isso que eu vejo que esse é o tempo do coroamento. Esse tempo você será provado. E eu quero mostrar uma coisa para você. O que é provado? Escute bem aqui. Ele está dizendo assim, eu vou para finalizar. Deus disse em Isaías 4:6, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando você pega uma liderança, preste bem atenção, o problema está sempre na liderança. Quando você pega uma liderança que quer dominar, não há Espírito Santo ali. Você percebe? Porque é pelo meu Espírito. Eu não posso forçar ninguém. Eu só estou falando a palavra e o Espírito Santo toca em sua vida. Então não é forçado. Você não deve forçar seu filho. Você deve orar pelos seus filhos. Você entendeu? Nada vai ser forçado, vai ajudar. Um dia rompe. Ou não tem aquela história quando a gente usa uma brincadeira. Vou usar uma brincadeira para você entender o real. Abaixa aí, a polícia está passando. Você fala para o seu filho no carro que ele está sem cinto. Você começa a colocar medo que o policial não é uma boa pessoa. Você automático faz isso por uma situação. Você não deve fazer isso. Porque um dia aquela pessoa cresce e tem medo do próprio policial que é para ajudar ele na regra correta. É isso que eu quero que você entenda. Então quando você começa a contar coisas que não são verdade, gera problema para você. Então, não devemos o quê? Forçar nada. Devemos é orar. Escute aqui agora. Pois o irmão Brana diz que a cruz foi a vitória. Não foi a vitória. Olhe bem o que está dizendo aqui, ó. A cruz não foi a vitória, mas a batalha no Getsemane, é onde Jesus recebeu a vitória. Vamos entender, parece essa linguagem que foi a linguagem do Papa, né? A cruz não foi a vitória. Não, mas o Papa está falando de outra coisa. O que o irmão Brana está falando aqui, ó, a cruz não foi a vitória. A vitória foi lá no Getsemane. Você entende isso? Porque a batalha na mente, a luta na mente foi no Getsemane. Depois só foi o cumprimento do sacrifício. Ali no Getsemane ele suou gota de sangue. O que eu quero que você entenda é isso. Olha aqui, ó. Essa batalha acontece com nós. Ele vai dizer assim, ó. Mas a batalha do Getsemane é onde Jesus recebeu a vitória. Pois se não fosse pela fé que ele recebeu de quem? Do Pai. Foi pelo Pai que ele recebeu a fé. Poderia muito bem não ter havido uma experiência no Calvário. Quando você passa pela batalha, é o Pai que dá a você, para você vencer. Quando você está passando uma batalha, se lembre, Deus está comigo. Eu vou vencer essa batalha porque Deus está comigo. É o que está acontecendo aqui. E ele diz assim, ó.
Pois, depois da luta com sua própria mente, olha o que está acontecendo aqui, Jesus está lutando contra o quê? Com a sua própria mente. E a sua própria mente e sua própria vontade naquela noite, ele está lutando com a sua mente, porque ele vai para ser crucificado. Ele está preparando a sua mente e está numa batalha. Todo o peso do pecado, toda a incredulidade, toda a luta das pessoas foi sobre as costas de Cristo. E ele está ali nessa batalha. Está suando gotas de sangue. E agora ele pensa assim: vou fazer a minha vontade. Qual é a minha vontade? Pai, aparta esse cálice se for possível. Essa era a vontade de Cristo. Muitas vezes é a nossa vontade. Afasta isso aí, Senhor. Mas diz assim: eu quero que você passe, meu irmão. Eu quero que você se prove nessa sua vida. Nós não queremos passar, sempre queremos fugir das provas. Jesus diz assim: ó, seja feita a tua vontade. Quantas vezes nós fugimos da batalha? Não estou falando lá do Getsemane, estou falando de nós. Quantas vezes nós fugimos? Bastante. Porque queremos fazer o quê? A nossa vontade. Escute bem aqui o irmão Bruno falando. E ele, obediente, declarou: Pai, é a minha vontade que você tire esse cálice de mim, mas, entanto, não é a minha vontade, mas a tua vontade. Essa é a vitória, bem ali, quando Jesus entregou a sua própria vontade à vontade do Pai. Agora vamos parar aqui, para pensar um pouquinho sobre essa situação. Como é que nós estamos? Você está fazendo a vontade do Pai? Você pensou nisso mesmo? Isso é sério. Quando você vê na Escritura tal coisa, você está fazendo a vontade? Porque muitas vezes é um sacrifício. Ou tu acha que não é? Tem vezes que é sacrifício. E esse sacrifício foi o que Cristo fez. Ele disse assim: Pai, afasta esse cálice. E Deus não podia afastar o cálice dele? Podia. Você está entendendo? Daí ele está numa luta mental, numa batalha, podendo pensar assim: poxa, eu posso fazer, eu não posso fazer, eu posso não fazer. Daí ele diz assim: não, Senhor, que seja feita a tua vontade. Cuidado com as provas, meu irmão. Cuidado com a prova. Escute bem aqui. Comunhão. O irmão Branda diz: agora, se Deus nos poupou, não poupou o seu próprio filho do teste cruel, então ele não poupará você e eu do teste cruel. Você percebeu? Você que é um cristão, você entendeu agora por que passamos provas? E duras. E duras. Eu posso dizer que passei provas duras, mas seja um cordeiro, não seja um cabrito. Segure. Segure. Jesus se aquietou. Bateram na cara dele, ele se aquietou. Cuspiram nele, ele não falou mais nada. Adivinha, vou ver se tem um profeta. Batiu, não falou mais nada. Tiraram suas vestes, não falou mais. Por quê? Toda a vitória foi no Getsemane. Então, preste bem atenção. Isso que eu quero que você compreenda agora, o raciocínio lógico da Escritura. Quando eu vou para uma batalha, que estou passando uma prova, eu vou por um raciocínio dentro da Escritura. Eu começo a meditar na palavra de Deus, e aquilo enche o meu coração. Senhor, tu podes me tirar dessa batalha, desse problema, podes me tirar, mas se é isso que tu queres, é porque tu queres me aperfeiçoar, quer melhorar o meu jeito de ser, de ver, de pensar. Então compra-se em mim, Pai. Fizemos isso? Aí que está o problema, né? Você entendeu, irmão? Todos nós temos que ser aperfeiçoados.
Irmão, pense nisso, irmão. Você pode dizer para mim: Morante, estou passando por uma prova. Você já entrou no quarto? Você chorou. Você quebrou. Quando a gente passa por provas, irmãos, a melhor coisa que tem é você chorar nos pés de Cristo. Mas se derramar, porque Ele ouve de todo o coração você. É no desespero que Deus chega. Você pensa que não é, mas é no desespero que Ele chega. Naquela última ação que você diz assim: não consigo mais. Ele mandou um anjo em Cristo para confortar ele, para ele ir à frente. Ele manda um anjo para cuidar de você. Amém?